Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí para falar do Palmeiras, trazendo as notícias principais de hoje. Primeiro trazendo aí o Neto, o Souza e o Veloso, debatendo aí o interesse do Sporting de Portugal no técnico Abel Ferreira. Eu creio que ele vai continuar, mas o Sporting está interessado na contratação do treinador. E após esse debate, estaremos trazendo aí o Massini, o Arnaldo, o Tirone, falando aí da primeira contratação do Palmeiras para a temporada de 2025. Trata-se do atacante Facundo Torres, uruguaio, de 24 anos, que é o primeiro reforço. Antes de soltar aí os debates, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. Quem sabe ano que vem a gente vai pedir as coisas, vai voltar rapidinho, né? Pensa que é fácil fazer televisão? Antes disso, antes de botar o vídeo, o Palmeiras teve, o Abel tá com uma proposta lá pro Sporting, hein? Sporting, tá. Tá, mas eu acho difícil o Abel sair, hein? É. Eu acho difícil o Abel sair, é ano de Mundial. Sei não, hein? É ano de Mundial, acho que, principalmente, além do Mundial, além de tudo, eu acho que o que mais pesa pro Abel é que a família dele tá muito bem aqui, tá ambientada. Mas seria bom, não, Fábio? Não ia se ambientar lá em Portugal, que a família dele é de Portugal, ué? E aí, não sei não, hein? Eu li que ele já está conversando e aceitou Isso. diminuir o salário. Tá tentando diminuir o salário Ele pra já ir no aceitou. Sporting. É Sporting que fala. Que por sinal o André Cruz foi monstro, o Liedson foi monstro, Jardel também. 50 milhões a multa do Abel. Vamos lá. Reais. Os caras têm lá, aqui 50 milhões para nós, para ele lá é 8 milhões de euros. 5 milhões de euros. 5 milhões, 8 milhões, 7 milhões de euros. O Abel tinha que ficar ou não? Porque o Abel, a gente não pode falar dele, que ele fica bravinho, né, Não Maravilha? pode. Se você falar qualquer coisa... E tem mais aquele detalhe, que a mulher dele também fica nervosa, que quer vender o carro dele, ela fica irritada. Mas eu acho que Veloso, ele disse bem, as filhas estão por aqui, a mulher já não quer mais ir embora, e o salário que ele ganha... É muito pouco, né? É um salário, vou falar a verdade. Ganharia menos lá. O que é um salário? Mas jogaria menos, viajaria menos. Viajaria né? menos, estava junto da família, ele ia fica poder mais ser um bom pai, um bom avô, um bom tio, um bom raio que o pai ele podia ser. Porque aqui o salário... Porque que ele tá ganhando pouco. Não, e ele só reclama, hein? Quanto que é? Aqui ele deve, acho que, morder uns 3 pau por mês. 3 milhões? O que é isso aí? O que é 3 milhões? Pra Vai fazer o quê viajar um com 3 pouquinho de milhões? avião, o cara tá reclamando. É brincadeira. A gente tem o Abel, o que a gente tem do Abel aí? Vamos lá. Bota as manchetes então, Cascão, vamos lá. Abel Ferreira disposto a reduzir salário para trabalhar no Sporting. Tem caroço de Sangu. Segundo o jornal, o treinador do Palmeiras conversa com a equipe leonina. Souza. Isso aí quem que escreveu? Dá a manchete original. O jornal português. Redação jogada... Tudo saiu lá no jornal português. É o jornal O Jogo. Isso. E o Terra, Sporting, em conversações com Abel Ferreira, o Sporting sabe o jogo, né? Está em conversações com Abel Ferreira para assumir o comando dos Leões. O técnico disposto a baixar o salário para voltar. Mas não, os portugueses aí que são os caras, tá pagando menos que nós aqui, irmão? Dinheiro seu está mais quebrado que o nosso aí? É mesmo? Vocês aí que são as pernas do cacete? Vamos lá, fonte oficial do esporte que desmentiu, entretanto, ao nosso jornal, a existência das referidas negociações. Dá para entender o Abel fora do Palmeiras ou não? Todo ano acontece isso, né? Todo ano. É que é a valorização do trabalho dele. Veloso, Souza e Maravilha. Sem dúvida, ele está valorizado, né? Embora não tenha feito uma grande campanha, grande temporada esse ano, mas está valorizado pelos títulos que ganhou aqui, são 10, né? Então continua o interesse pelo Abel, mas eu acredito que, no mínimo, ele pode renovar ainda. A Leila está tentando uma renovação esse ano? até 27. O ano é de 2025. Ele fica 25 porque tem um Mundial. Eu acho que depende muito da multa que ele vai ter lá de 5 milhões de euros em relação àquilo que aconteceu com o Al Saad, do contrato que ele foi lá
ele disse que não assinou, o Al-Saad disse que assinou, está lá na FIFA, é uma multa de 5 milhões de euros, que dá mais ou menos 30 pau. E aí, Souzinha... Verdade seja dita... A verdade seja dita... Ele é um dos poucos portugueses que manteve a palavra. Verdade. Quando disse que não sairia, E não saiu mesmo. O Arthur Jorge está indo embora. Já está indo embora já. O próprio Vitor Pereira disse que ia ficar no Corinthians, daqui a pouco apareceu no Flamengo. O Luiz Castro recebeu uma proposta, deixou o Botafogo na mão. Às vezes você tem problema com a sogra, né? Eu já tive problema com a minha sogra, né? Tentei arranjar um namorado pra minha sogra, mas foi difícil. Foi difícil? Minha sogra quis muita coisinha. Sogra, ô Deise, tá ótimo. Vai pra dentro. Por favor, Deise. Vai, pô, arranja aí, Deise. E aí? O Palmeiras seria um desastre, perder um treinador, né, da capacidade do Abel, mas pelo aquilo que ele reclama, seria um perfeito. Pra ele, jogar a menos, família até em Portugal. Tá na cidade. Mas pra ele era no muito país melhor lá. dele. Por quê? Tá Estão doidos pro lá da Abel ir embora, os família. três, né? Não, Estão doidos pro Abel ir mas embora. Eu particularmente, doido. o dia que o Abel... Marquinhos, Pera, só um minuto, só um minuto. O dia que o Abel ir embora, o Palmeiras tem que ter um entendimento de quem vai ser o substituto difícil. em relação a pensar isso. É difícil. É difícil. Maravilha. Não, mas é difícil, mas é que ele reclama demais. Imagina. Não, porque não sei o quê. E ele critica tudo aqui no Brasil, nada presta. Se eu fosse lá, em Lisboa, e fizesse 10 críticas, Nossa. os caras já me mandavam Você embora. tá no louco? mesmo dia. Você não entrava em um restaurante. Nunca. Já eu você saía vinha de ônibus. É, exatamente isso. Não sei por onde que eu chegaria de volta. E aqui ele mete o pau no campeonato, Aí mete o pau no o calendário. assistente dele fala que ia ter um sistema para o Palmeiras não ser campeão no passado, e o Palmeiras foi campeão. Vocês deram 3 jogos para ele só. Um absurdo. Mas o que pensar do Palmeiras com o Abel, por exemplo? Né? Com o Abel. No ano de 2025, e o Palmeiras que precisa renovar e pensar em contratar jogadores da mesma forma que o Corinthians, Internacional e Botafogo e o Flamengo também, né, Veloso? Precisa contratar jogadores que venham para jogar. E o Abel está aí há 4 anos, né? O Abel pode e deve fazer essa reformulação dessa troca que tem que acontecer. Alguns jogadores já estão saindo, o Dudu já foi, a gente tem o Rony, Zé Rafael, enfim, vários jogadores que podem e devem sair ainda, mas principalmente saber os que vão chegar. O Palmeiras tem contratado mal, o Palmeiras tem trazido jogadores que não chegam para jogar. Desculpa, eu não sei se contratou mal desses últimos. Acho que contratou jogadores que não vieram para tomar conta, de uma esperança. O Rômulo é bom jogador, sabe jogar, mas qual é a ideia? Não é aquele pontual. Olha a diferença da isso. contratação do Botafogo. Isso. Que foi no mercado, reformulou o time inteiro. Corinthians, pô. E fez um time campeão da Internacional. Libertadores, campeão do Brasil. Enfim, é isso que o Palmeiras precisa. Precisa de uns 4, 5 nomes de jogadores que venham para jogar. E principalmente, o Palmeiras está tendo a oportunidade de ir para o mercado olhando, porque em junho perde o Estevão, que hoje é o principal jogador do Que, por Palmeiras. sinal, o Souza, acho que falou, não sei que dia que foi, se o Palmeiras conseguiu tudo aquilo, foi a graça dos 2 meninos. 2 meninos da base. Hendrick e Estevão. O Estevão hoje é o melhor jogador do Palmeiras. Monstro Estevão jogando bola, menino de Franca, maravilhoso, craque de bola, e vai ser campeão da Liga dos Campeões com o time do Chelsea, que é monstro. Souza. O Palmeiras sempre vai sair um pouco na frente, né? Porque manteve o treino até então. Não, para, eu dou uma gagueja quarta só. Não é Hoje, que eu não, se você for gaguejar, gagueja só quarta, porque é o gagos da bola. Aí. Mas se eu for não tô gaguejar liberado. hoje, Mas eu não tô gaguejando, segunda-feira, gaguejar, vai, Souza. Eu não tô gaguejando, não. Já sai na frente, porque mantém o treinador. Claro, tá fazendo uma reformulação, tá saindo um monte de jogador aí, tá saindo. Ele quer na disputar o imprensa. Mundial, porque eles acham que eles vão ganhar o Mundial. Não, isso aí, Não vai, não. Eles vão ganhar o que a Luzia ganhou atrás da horta. Eles tentam. Eles vão ganhar o que o Kid Bengala já mostrou. Mas pelo menos vai, né? Não, é verdade, vai pro Mundial. Nós vamos fazer o que, o 50 Corinthians? milhões. Vamos ver pela televisão, porque vai parar o Campeonato Brasileiro. Vai acabar? Assistir pela televisão, vai parar. tá Mas certo, assim, ó, o então, Corinthians foi agora também com. Do jeito que o Palmeiras vai. Não vai jogar, mas mandou o Fabinho agora, só pra ir lá. Vamos lá. Botafogo foi. Vocês sempre vão assim. Veloso. Vocês estão indo faz tempo. O Corinthians foi onde? Quem? Onde o Corinthians foi que você está falando? Mandou agora o representante do Corinthians, pô, o Fabinho Soldado tá lá, pô. Tá lá, pô. De lá, quem, tá sabe lá, os pô. cara, quem sabe os caras não convidam nós pra disputar o Mundial. Agora, uma coisa é Uma certa. coisa é uma coisa. Uma coisa não confunda a catraca de canhão com o conhaque de alcatrão. São 2 coisas distintas. O time do Palmeiras tem que fazer um limpa Porque geral. eles acham que eles ganharam o título Mundial. Não, mas Faz tempo, né? Não, isso nunca ganhou. Até hoje eu não vi um cara que foi nesse lugar, um Faz sobrinho. Quem do cara, tava lá? Um filho. Em tirou uma foto. 51? Não tem, Vai mas não fazer é quantos possível anos? que não 70? tem nada. Tem É que ter isso? alguma coisa.
Não tem nada. Agora, ó, Essa época aí a cobra tinha pé. A cobra tinha 73, a 72, acho. não, isso aí, eu achei... Isso aí só o Padre Quevedo. É. O que o Padre Quevedo falaria? Se você perguntasse, Padre Padre Quevedo. Maravilha, isso não existe. Não existe. O que existe é que você falsificava as vodkas lá em Marília, na sua boa Campari, Mas tinha whisky, rótulo. na isso tá Dança pegando bem Days. pra mim, Deixa eu viu? falar uma coisa pra você. Como é que você fazia isso, velho? Como é que é? Aonde eu vou agora- E tinha lucro? Fala assim. Tinha lucro? Muito mais. É, velho. Quanto que era uma dose? Tipo assim, 10 Ah, conto, você vendia por O 40. verdadeiro, esse que custa 40, que eu pagava naquele R$8, então me dava um lucro absurdo. Pô, bicho, 32 Mas reais. a cor era igual, Neto. A cor é Por isso. exemplo, Campari Mas não era, botava nada era junto, Peter, pá. que eu comprava lá Peter? de Jaú, De Jaú. Primor. Aí, De Ângelo. É. Um beijo aí pro Kid Jaú, que é centenário. aí eu pegava a garrafa verdadeira, a outra era verdadeira. mas Era verdadeira. Mas era ruim, né? Mas Aí ninguém queria comprar aquela. Não, aí o cara bebia. E o uísque tinha um tal Lemon. Lemon? Eu lembro que um dia eu não tinha nada para fazer churrasco lá em casa. O cara falou: Maravilha, tenta com uísque. Fez assim, ó. Pegou um fogo, Pegou fogo. espetacular. É muito Então, era melhor álcool. do que álcool. É, álcool Ó, puro. hoje álcool 70% nem pega, né? Agora, todo lugar que eu vou, vem o cara para me perguntar isso. Maravilha, e o Neto, que aquele faz? Não, tem sim. Você Porque o seu falsificar. boate, como é que chamava? Primeiro eu comecei com o nome da Globo, né? Dancing Days. E depois? A Globo foi em cima para me dar uma Mas multa. era boate de zona ou boate de dançar? Não, boate de dança mesmo. Ah, de dança. Era classe A. Dance Ways. Só a bebida, que não era classe A, né? A bebida não A era. bebida? E aqueles conhaque que os caras tomavam na noite, o cara acorda cedo, né? Como que o cara A sua acorda? cabeça é Ele igual- olha assim o teto. É Globo de ambulância. Não, você falou pra você, parece que ele Globo tá... de ambulância. Parece que ele tá girando no estilingue lá de Isso. Orlando. E o que você- chá de... aí Não, o o ca- estômago sai, né, velho? Não, aí a mãe fala, toma chá de bolda. Que Chá de bordo? Você vomita no teto, porque... O bordo? É bom. Vai lá e... Não, calma, maravilha. Vamos lá, então. Interessante esse panorama que o Thiago faz, porque a MLS também é a liga que tem o Messi, né? Tem estrelas, Suárez, né? Então são jogadores já veteranos na fase final da carreira e ao mesmo tempo ela pinça jogadores, talentos novos aqui no Uruguai e Argentina. Qual foi o impacto ou está sendo o impacto do Messi na liga? De fato, ele turbinou muito o interesse pela liga ou você acha que o efeito não foi tão devastador assim como se imaginava para a liga crescer em termos de interesse e de repercussão? Eu acho que tem um interesse maior, é claro que aumentou, o Messi traz muita visibilidade, tudo que o Messi faz traz muita visibilidade, então gol do Messi traz muita visibilidade, lances bonitos do Messi traz muita visibilidade, mas a MLS tem um acordo televisivo que impede um pouco da expansão dela por ser muito fechado, né? Um acordo de 10 anos que acabou privando ela a uma assinatura ali, você só consegue ver se assina, e isso acaba tirando um pouco o interesse, né? Porque as prioridades são outras. Se fosse mais acessível, se estivesse passando, por exemplo, em TV aberta, em TV fechada, eu acho que estaria mais acessível e isso até traria um interesse maior. Mas eu sinto, cobrindo a liga, que, é claro, trouxe um interesse, mas ainda não o suficiente para desmistificar alguns preconceitos que ainda se tem em relação à MLS. Se vê muito pouco MLS no Brasil e eu acho que os cortes acabam atrapalhando um pouco até a noção que a gente tem um pouco da MLS. São muitas estrelas, mas como eu disse, também são muitos jogadores promissores saindo, por exemplo, da América do Sul para lá. Um exemplo rápido é o Gabriel Peck, que foi campeão agora da MLS, foi o jogador com mais participações em gols no ano inteiro nos Estados Unidos, mais que Messi, mais que Suárez, mais que qualquer outro jogador de alto nível que você possa imaginar que esteja nos Estados Unidos. O Gabriel Peck foi um grande destaque e é sondado agora pelo futebol europeu. Eu acho que é um caminho natural que a MLS vem adotando, de comprar promessa e revender para o futebol europeu ou para outros locais. Thiago, a gente assiste, né, os jogos da MLS e tal, mas eu acho uma liga pouco competitiva. Como que você compara a liga de lá, da MLS e o futebol brasileiro? Porque a questão técnica individual do Facundo, eu acho que é indiscutível para qualquer um de nós, né?
Basta ver os lances dele. Mas o Palmeiras já teve experiências não tão interessantes, né? Como o glorioso e querido Atuesta, que bateu aqui, voltou, nem lá ficou, voltou de novo, vai sair outra vez. Como é que você compara o nível de competitividade das duas, do futebol brasileiro e da MLS? Eu acho que a MLS vem crescendo o seu nível, mas ainda está longe do futebol brasileiro, até porque eu acho que o futebol brasileiro também vem crescendo o seu nível nos últimos anos. Hoje eu acho que o futebol brasileiro é a melhor liga das Américas, seguido ali da liga mexicana. Mas eu acho que a MLS hoje briga em nível técnico, talvez com a liga argentina. Eu acho que a liga argentina ainda tem um nível médio melhor, mas eu acho que os melhores jogadores da MLS são melhores que os melhores jogadores do campeonato argentino. Mas eu acho que o problema da MLS está principalmente na quantidade de clubes. São 29 times, vai entrar o 30º esse ano, e é muito difícil você manter um nível técnico competitivo para 30 equipes. Então, as equipes têm jogadores de muita qualidade, 2 ou 3 muito acima do restante dos outros, e o nível médio acaba sendo defasado porque são muitas equipes e precisa ser abastecido com muito jogador, e os Estados Unidos não produz jogador o suficiente para manter um nível médio da liga, então acaba caindo um pouco. Mas eu acho que a MLS vem se estabelecendo talvez como a 3ª ou 4ª liga ali das Américas, né? Abaixo de Brasil, México, e hoje compete com a Argentina. Eu acho que fica mais ou menos assim. Garoto, sou eu de novo. Antes de falar ainda do Facundo, me tira uma curiosidade que eu acho importante. Como que as franquias lidam com as categorias de base? Porque são raras as ligas no mundo que dão oportunidade para a base. A Premier é muito raro, acontece, aparecem jogadores e tal, mas a maioria acaba saindo emprestado para a Europa, para a Holanda, para Portugal, para a Bélgica, enfim. Os ingleses, meninos que são revelados, não tem espaço para subir porque, cara, como é que você vai tirar? São verdadeiras seleções, né? Como é que é a MLS? Tem competição, que nem aqui, né? A gente tem Sub-20, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sub-17 e tal, e com grande interesse, né? Televisão mostrando todo esse tesouro colocado na mão do Ramon Menezes. Meu Deus, desculpa. Passando por isso, como que isso é feito nos Estados Unidos? O americano em si tem a cultura da universidade, né? Em todos os esportes fortes dentro dos Estados Unidos não se tem uma cultura de categoria de base. Então é meio difícil para o americano processar esse processo de categoria de base, sub-12, 13, 14, assim, até chegar no profissional. Então, existem categorias de base, sim. O filho do Messi joga na categoria de base do Inter Miami, por exemplo. Mas quando se vai vendo que não vai ter um destaque tão grande nas categorias de base, o caminho desses jogadores é ir para a universidade e tentar entrar na MLS via draft. A gente tem o famoso draft na MLS, assim como tem na NFL, NBA e em outras ligas americanas. Então, o processo, quando você faz 16, 17, 18 anos, e você percebe que você não vai ter um destaque muito grande, você vai para as universidades, tenta entrar na MLS até um pouco mais velho, processo via draft. Mas existem, sim, vários jogadores que se destacam nas categorias de base e acabam ali indo para o profissional e sendo vendidos, revelados para outros lugares. O próprio Musa e vários outros jogadores que hoje estão em Milan, Juventus e Premier League passaram pela MLS. O Slonina, hoje goleiro do Chelsea, fez esse processo também. Vários outros passam pelas categorias de base até ir para o futebol europeu da MLS. E a atual grande sensação é o garoto de 14 anos, Kevin Sullivan, que estreou esse ano pelo Philadelphia Union. Com 14 anos ele já está vendido para o Manchester City, algo em torno de 6, 7 milhões de euros. O Manchester City veio buscar o garoto com 14 anos e logo depois, ele virou profissional formado na categoria de base do Philadelphia Union. Pergunta que não quer calar. O Facundo é bom? O Facundo é bom, o Facundo é um jogador de seleção uruguaia, um jogador de Copa do Mundo. Claro que não dá para balizar só nisso, porque tem jogadores de vários níveis dentro da seleção uruguaia, mas é um jogador muito bom, é um jogador que é um destaque de fato na MLS, muito diferente do que era o Atuesta, por exemplo, que nunca foi um destaque dentro da Major League Soccer. O Facundo Torres, sim, é um jogador consolidado já dentro da Major League Soccer. Eu acho que tem tudo para vir para o Brasil e conseguir render, sim. Fala, Vessa. Eu queria saber do comportamento dele, assim. Ele é aqueles caras
explosivo em campo, é um cara muito sossegado, toma muito cartão amarelo, já foi expulso ou não? O sangue uruguaio ferve ou é daqueles caras mais tranquilo? Cara, o Facundo não é um cara que se envolve muito em confusão, não. É um jogador agressivo, assim, com a bola no pé, nesse sentido. É um jogador extrovertido, então quando Orlando vence, esse tipo de coisa, é um cara que aparece nas redes sociais para fazer brincadeira. Não é um Daverson da vida, né, que tá sempre fazendo piada, brincando, mas é sim um cara extrovertido, que gosta de interagir com o torcedor e tal. Eu acho que é um cara bem tranquilo nesse sentido, não deve causar problemas para o Palmeiras e deve ter um certo carinho com a torcida do Palmeiras, mas é claro, tudo isso depende de conseguir render dentro de campo, né? Fala, Arnaldo. Perguntar sobre outro jogador aqui que veio com muito mais cartaz que o Atuesta, mas também aqui não conseguiu jogar de forma surpreendente, que é o Jackson Mendes, né? Tinha disputado a Copa pela seleção equatoriana como titular e, cara, aqui não conseguiu jogar com nenhum treinador de São Paulo. Qual era a sua impressão do Jackson Mendes aí na Liga? E se você tem alguma explicação para, no futebol brasileiro, ele não ter, assim, chance praticamente com nenhum treinador que passou pelo São Paulo? O Jackson é um caso curioso, né? Porque eu acreditava assim, que esse ia conseguir render até mais que o Atuesta. Mas acontece, não se adaptou no futebol brasileiro, não entendeu o contexto do futebol brasileiro. Eu não tenho informações de como ele é no dia a dia, de treino, de preparação física. Na MLS ele sempre conseguiu ir muito bem. Era um cara até de mais destaque que o Atuesta nesse sentido. Jogou Copa do Mundo com o Equador, foi bem na Copa do Mundo com o Equador, mas chegou aqui e não se adaptou. Esses casos acontecem, é normal. O Alan Franco, no mesmo São Paulo, era um cara que não tinha tanto destaque na MLS, chegava ali a brigar por posição no Atlanta e eu acho que foi bem. O Alan Franco é um cara nota 6, 7 dentro do futebol brasileiro, então eu acho que é muito contexto. O Jackson Mendes acabou não se adaptando ao São Paulo, não acho que tenha muita relação direto com a Liga, mas eu acho que o Jackson Mendes só não conseguiu ir bem. Ô, Thiago, quando o Júnior Urso saiu do Corinthians e foi para Orlando City, eu cheguei a ver um documento que era o que é uma liga de verdade, né? O Corinthians não estava vendendo o jogador para Orlando City. Todo o documento era para a liga. Era a liga que estava comprando ele do Corinthians. A liga depositou dinheiro, a liga parcelou. Segue sendo assim. O Palmeiras está comprando o uruguaio da Liga e não do Orlando? Ainda segue dessa maneira? É muito curioso as regras da MLS, é muito complexo. Essa semana a gente, lá no território, teve a oportunidade de entrevistar um dirigente da Liga, o André Zanota, com passagem por Grêmio, campeão da Libertadores pelo Grêmio, hoje está no Dallas. E ele falou pra gente que nem ele entende de fato todas as regras da MLS, porque é muito complexo. Mas a Liga tem toda uma proteção, sim. Então, quando você contrata um jogador, você faz esse acordo também com a MLS. Até por questões de direitos. No final do ano, a gente tem um draft de expansão, por exemplo, quando entra uma nova equipe. Esse ano vai entrar o San Diego, que é uma franquia. Então, o San Diego pôde escolher 5 jogadores de outros times. Os times protegem seus jogadores, um número certo, e o San Diego pode escolher 5 jogadores dessas equipes. São tudo muito complexo. E, por exemplo, o Atuesta estava nessa lista, mesmo ele voltando para o Palmeiras, de jogadores disponíveis, porque o acordo é com a Liga. Então, o San Diego poderia, por exemplo, escolher o Atuesta, pegaria o contrato do Atuesta de empréstimo para ele, e aí ele negociaria com o Palmeiras. Então, todo o contrato que é feito na MLS é feito também com a Liga, né, dos times com a Liga. Então, o direito também fica para a Liga. É claro que quem negocia é o time. Então, quem está negociando com o Palmeiras é o Orlando City. Mas a Liga tem direito federativo sobre esses jogadores também. Fala, Massa, para fechar. Muito interessante. Passa aí pra galera aí, com a Atuê. Faz uns melhores momentos aí. Manda aí pra galera aí. DVD. Ô, meu querido, aqui, o futebol argentino se queixa muito que o futebol brasileiro ganha tudo, não sei o que lá. O campeonato argentino não tem rebaixamento. Isso eu acho curioso. Vélez foi campeão, né, ontem. Exato. Por que aí também não tem rebaixamento, cara? Então, nos Estados Unidos, a gente tem que entender muito o contexto e a cultura do lugar. Um americano não consegue compreender como você entra numa competição pensando em não sair dela, em não perder.
Isso não faz muito sentido na cabeça do americano, e não é julgando se isso é certo ou errado. Eu prefiro uma liga com rebaixamento, por exemplo. Mas o americano não consegue entender, nessa mesma entrevista com o diretor do Dallas, ele até citou times como Juventude, Atlético Goianiense, Cuiabá, que entram no Campeonato Brasileiro pensando em não ser rebaixado. Isso não faz sentido na cabeça do americano no geral. Então, todo time ali, o único objetivo é classificar aos playoffs, é ser campeão da MLS e não pensar em não perder um jogo. Isso não faz muito sentido na cabeça do americano por questão de cultura. O americano aprendeu a gostar muito antes de futebol, de NBA, de NFL, de NHL, outras ligas dos Estados Unidos. Então, ele aprendeu que o time precisa unicamente pensar em vencer, porque não tem rebaixamento na NBA. Tem só a meta de melhorar o seu time para conseguir ser campeão. E isso, na cabeça do americano, faz sentido. A gente olha com o olhar do futebol, e eu também olho com esse olhar, e até prefiro uma liga com rebaixamento, mas lá eles entendem que a meta do time tem que ser campeão. Adorei essa explicação, nunca tinha pensado nisso, gostei muito sobre a cabeça do americano que não pensa em, não quero perder, pensa em ganhar. Muito legal, muito legal. Thiago, muito obrigado, hein, pela sua participação aqui. Craque que fala sobre tudo da MLS. Repete aí onde que encontramos você. Nas minhas redes sociais, Thiago Brandão, você procurar já vai aparecer, e Território MLS também. Eu não sou o dono da página, eu sou um repórter da página, a gente tem um conglomerado de repórteres distribuídos pelos Estados Unidos, aqui no Brasil também, a cobertura credenciada da Liga, a gente está nos jogos, participando de entrevista, então Thiago Brandão para me achar e Território MLS para achar o nosso canal. Valeu, Thiago, um abraço, viu? Eu que agradeço. São muito evoluídos. Imagina no Brasil, Augusto Melo liga lá pro... eu quero 5 seu aí eu falo, eu quero mais 3 seu. Me dá o Alan Franco. Passa pra cá o... Só um detalhe, o Zanota que ele cita lá... Não dá pra mandar o Estevão pro Corinthians rapidinho, não? Dá. Manda o busto do Neto, que a gente tem vários lá. Tudo esquisito. O busto do Neto. Ficou esquisito. Fazer busto assim tem que ser meio... Tem que ser, né? Tem que ser meio... Tem que ser artista pra fazer. Não, tem que ser fazer uma coisa meio abstrata, porque é difícil fazer o rosto. O cara ficar parecido. Fala. Isso. Podia ficar parecido, pelo menos, né? Mas fala, o que você ia falar? Mas, enfim, queria falar o seguinte, que o Zanota, que é o dirigente lá da MLS, foi ele que falou com o irmão dele, que era vice-presidente do Palmeiras, com o Maurício Gagliotti, e sugeriu o nome de Abel Ferreira. É mesmo? Conversa lá, eles estavam no brainstorm lá, quem, vai, onde vai. E ele sugeriu, tem um cara muito bom, tá no PAOK e tal. Então, quando eu falo... Miguel Ângelo Ramírez, Sampaoli e o... não deu nada certo aí, e agora, né? Quando eu falo pra vocês que o mundo do futebol é pequeno e que esses caras todos se conhecem e que o João Paulo, que é o diretor da base do Palmeiras, e o Boto passou férias com ele na Bahia, né, que vai assumir o Flamengo, é isso. São, sei lá, pega aí 200 pessoas, 300 pessoas, e todas elas se relacionam e estão inseridos nesse mundo aí do futebol. Muito bem, a galera mandando mensagem aqui. O Felipe Lima, por exemplo, ele adorou tanto a participação do Thiago que ele resolveu flodar aqui o nosso... Flodar, sabe como é que é? Quando o cara manda 750 mensagens iguais. Não deixa os outros participarem. Floda pouco que tá mais que tá pouco aqui, viu, Felipe? Fica tranquilo. E a galera tá mandando mensagem aqui. Continue mandando. Mande suas... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram a primeira contratação do Palmeiras para a temporada 2025. Facundo Torres chega para reforçar o Alviverde aí, principalmente para o Mundial e também para a Libertadores. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.